O Balanço Geral teve acesso aos vídeos do depoimento da Ana Flávia na polícia. Você vai ver ela falando agora. Ana Flávia fala sobre o momento em que ela, a filha, ela e a Karina, a namorada e os outros suspeitos resolveram cometer o roubo seguido de morte. Olha só. Tudo começou quando eu dei um cooktop para Karina, porque no mês de dezembro eu fiz uma venda muito boa, o quiosque vendeu muito bem. E isso daí foi numa conversa de fumando um baseado, fumando um cigarro, todo mundo conversou. Todo mundo que eu falo quem? Era sempre eu, a Karina, o Jonathan, o Guilherme. O Guilherme era de vez em nunca, porque ele tem os BO dele lá com a mãe dele, então era muito difícil. Então, e o Titi também participava um pouco. E eu falei, puta, vendi pra caramba esse mês, o quiosque vendeu, acho que 98 mil, 90 mil, alguma coisa assim. E eu recebi uma boa comissão, aí ele começou a crescer o olho. Aí, ele quem? O Titi. Ele começou a crescer o olho, falou de fazer uma fita, eu falei que não, mas aí enfim, todo mundo entrou em consenso que sim, porque tava tudo, desculpa a palavra, mas tava todo mundo ferrado de dinheiro, até que falou, vamos fazer, não vamos fazer, vamos fazer, não vamos fazer, até que todo mundo decidiu fazer. Teve uma vez foi no começo de janeiro, minha mãe não tinha dado meu pagamento. Aí ela falou assim, não, eu vou pegar aqui em casa porque eu esqueci de sacar. Portanto, que eu fui com a Karina até na frente do condomínio, a minha mãe saiu, até ficou conversando um pouco com a gente, mas minha mãe sempre teve medo de ficar na frente do condomínio, justamente por causa de assalto. Então, sim, deduzi que tinha dinheiro na casa. Quando aconteceu isso daí, ela falou assim, cada um segura o rojão. Ela falou pra todo mundo, cada um segura o rojão. Se a casa cair pra você, a casa caiu pra você, não entrega ninguém, não entrega ninguém. Porque assim, quando nós voltamos pra casa, a única coisa que a gente fez foi cuidar do Jonathan, porque ele tava todo queimado. Sim, mas de manhã a senhora voltou com a minha equipe, eu e Tainã, e a Karina contou uma história, certo? A senhora não estava perto porque a senhora estava passando mal. Na delegacia, a senhora confirmou essa história, certo? Sim. Em que momento vocês combinaram essa história? Foi na delegacia. Na própria delegacia? Sim. Mas como é que foi isso? A Karina impôs essa história para a senhora? A única coisa que ela falou assim, vamos falar essa versão. Vamos falar a versão do agiota, porque já tinha acontecido outras vezes sobre negócio de agiota e tal. Ela falou, vamos continuar com essa versão. E foi isso que a gente ficou até o fim. Calma, não? Tranquila, né? Como parece se nada tivesse acontecido. Parece que está dando uma entrevista, não? E fala assim, não, a gente nós combinamos, eu e ela combinamos a versão, assim, uma tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. O linguajar, o jeito de falar. Tem um linguajar bem, né? Caiu a casa. Bem malandro. Cada um segura o rojão e assim vai. Infelizmente, as pessoas, mãe e pai, não trataram a filha com tanto carinho, com tanta coisa, e não sabiam que estavam exatamente com uma pessoa do lado que as levaria à morte. Dormindo com o inimigo. Agora, Renato, tem o depoimento dela aí, ela fala no depoimento, isso segundo a filha, que ela teria sido abusada sexualmente pelo pai quando tinha 10, 12 anos, e por isso que ela se tornou homossexual. Veja, quem falou isso foi o Jonathan. No depoimento do Jonathan, tá isso que nós não tivemos acesso ao depoimento total da Ana Flávia para saber isso. Agora, ela pode ter dito para o Jonathan, para o Juliano e para o Guilherme, para convencê-los a participar do assassinato, da morte do pai, da mãe e do irmão, dizendo o seguinte, olha, o negócio é o seguinte, eu tenho que me vingar porque eu tinha 12 anos, eu fui estuprada pelo meu pai, e isso me levou, inclusive, a ser uma pessoa Você tá falando que odeia homem. Para ela envolver e para criar um ódio. É uma causa, uma justificativa. Isso, eu acho, né? Bem, um trecho agora da Ana Flávia, ela conta como que era a relação dela e da mulher dela, a Karina, com a família. E porque o pai, o Romoyuki, não gostava da Karina. A Flávia falando. Vejam. Seus pais se davam bem com a Karina? Meus pais, no começo se davam super bem mesmo. A Karina ajudou muito minha família, porque a minha bisavó morreu, a Karina ajudou financeiramente, tudo. Então tivemos uma aproximação muito boa. Recentemente tivemos brigas, por quê? Porque a Karina e eu, a gente brigava por coisas bestas. E eu, com a minha infantilidade, eu falava, eu vou pra casa da minha mãe. Aí eu ia pra casa da minha mãe, aí eu voltava com a Karina. Aí depois eu vou... Então, enfim, esse negócio de ir e voltar, de certa forma, meu pai pegou birra. O meu pai e eu, a gente tinha uma relação, assim, não muito próxima,
Mas, na verdade, meu pai e eu, a gente se falava muito sobre trabalho. Ele falava, não, tem que vender, trabalho, não sei o que, como que tá o pior, essas coisas, não sei o que. Era mais assim. Meu pai e eu, a gente nunca teve uma relação muito ligada uma com a outra, muito de pai e filha, filhona, não. Não tivemos. E a sua mãe? Minha mãe, assim, ela é aquela, tipo, vamos beber, vamos zoar, vamos falar besteira, não sei o quê. Sim, se dava bem, sim. Seu irmão também estava? Muito. Entendi. Você vê que ela fala do pai, não, eu só conversava sobre um trabalho com ele, eu nunca me dei muito bem com ele. E ele me cobrava para vender e para ganhar dinheiro. Mas o maior problema do pai, pelo que disse aqui o irmão da Flaviana, o maior problema do pai com a Ana Flávia era o problema da homossexualidade dela. Muitos pais acabam... Hoje as coisas são mais abertas, as pessoas aceitam mais, mas antes não. Colocavam o filho para fora, a filha para fora. E deve ter acontecido isso, por isso. Essa história de dizer que ela foi estuprada, quem surgiu com isso foi o Jonathan. Então, é uma coisa assim para ser analisada, avaliada, como está sendo avaliada pela polícia. Bem, continuando o depoimento, a Ana Flávia agora vai falar como é que entrou no condomínio da família com o Juliano, o Jonathan e também o Guilherme. Vamos ver juntos? Balançou. Por volta das 5h30 da tarde, eu entrei no condomínio junto com a Karina e os 3 rapazes atrás estavam no banco de trás escondidos. Eu entrei no condomínio, estacionei o carro na garagem. A Karina tinha uma chave da casa. A Karina abriu a porta, eu fiquei dentro do carro. A Karina abriu a porta e colocou os meninos para dentro para poder ver o local, porque atualmente era para fazer um roubo, apenas um roubo. Só que nesse ponto não aconteceu mais nada. Ela colocou, os meninos entraram, saíram e a gente foi embora. Isso era que horas que era? Desculpa. Isso era umas 5 e pouco da tarde. Você entrou com seu Fiat Palio no condomínio e com 3 indivíduos. Isso. Os 3 indivíduos estavam no banco de trás. Banco de trás? Sim. Quem seriam esses 3 indivíduos? Seria o Jonathan, o Juliano e o Guilherme. Certo. Eles têm apelidos? O Joe, tem o Titi, que chamam ele de Titi, Beiço, enfim. Titi. Esse é o Juliano. O Titi é o Juliano. E o outro é o Guilherme, que todo mundo conhece como Massa. Tá. Saímos do condomínio, portanto que foi a porteira quem abriu pra gente e ela quem fechou o portão pra gente, que ela estava saindo, tinha acabado o expediente dela. Ela saiu, a gente foi pra casa e cada um ficou ali de boa. Eu fiquei com a Karina o dia inteiro em casa até a hora do meu irmão chegar. Eu fiquei mandando mensagem pro meu pai e pro meu irmão para saber a hora que eles iam chegar. Os 3 indivíduos, eu fui pro condomínio, os 3 indivíduos estavam dentro do carro e a Karina ficou do lado de fora. A Karina estava com a chave, automaticamente com aquele aparelhinho do portão para poder entrar, e os 3 meninos estavam dentro do carro. Eu estacionei o carro do lado do Opala e fiquei lá dentro com o meu irmão. Mas eu sei que eu saí do condomínio e falei pro meu pai, pai, eu vou buscar a Karina porque ela tá trancada em casa. Isso foi o que eu falei para ele. Peguei o controle, saí do condomínio com os meninos e me encontrei com a Karina lá fora. Ficamos na rua de trás da padaria conversando. Ficamos ali, vai fazer, não vai fazer, e agora, não sei o que, enfim. Foi para fazer, apenas o roubo. Não tinha nada de matar ninguém. Aí o Titi ainda desceu assim na escada e falou assim, não tem dinheiro nenhum. Ainda falou pra Karina, porque a Karina estava comigo na sala nessa hora. E falou, não tem dinheiro nenhum, e agora? Eu vou matar todo mundo, vou matar todo mundo. Porque e aí, a gente fez a fita aqui e não tem nada no cofre. Aí ele pediu, eu só ouvi ele falando não sei o que do aplicativo, parece que era a senha do banco do aplicativo, para ele dar a senha para ver quanto que tinha no banco. E aí, depois disso, eu não sei o que aconteceu lá em cima. O Guilherme desceu desesperado, pegando o carrinho, pegando TV, pegando o videogame, pegando o volante que tinha, que não jogava, pegando um monte de coisa, jogando. Tinha um saco de roupa em cima das caixas dos perfumes. Ele jogou a roupa tudo lá em cima das caixas, começou a encher a sacola de coisa, porque ele falou assim, já que não tem dinheiro, eu preciso sair com algum lucro. Aí aconteceu aquilo tudo lá em cima, eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei na sala o tempo todo em choque. A Karina descia para me acalmar. Acreditaram ou não, agora, tudo uma grande trama, né? Só completamente. Ficamos do lado de fora e aí vai fazer, não vai? Aí vai e volta, né? Vai e volta, porque descreveu que a Karina tinha uma chave. E a Karina, quando entrou na casa, pelo Jonathan, inclusive pelo depoimento do Jonathan, ela já entrou rendida, dominada pelos 3 que entraram juntos. Agora, você percebe, você vê o relato dessa moça, ela relata com uma naturalidade, como se estivesse contando uma coisa normal e natural. Não demonstra preocupação, nem
na hora em que os pais dela e o irmão estavam sendo mortos na parte superior da casa, ela ficou embaixo, segundo ela, e a Karina vinha para confortá-la. Olha que é um negócio, meu Deus do céu. Agora, diferente do que ela está falando, o Jonathan fala... Conta outra história, né? O Jonathan contra... Esse rapaz aqui, o Jonathan, ele conta outra história, que é a história, resumindo para o telespectador... Ele conta que ela, inclusive, ajudou a segurar as pernas do próprio pai quando o pai estava sendo asfixiado. Atenção para você que está chegando agora. O primeiro que foi morto, segundo o depoimento do Jonathan. O primeiro foi a mãe, a Flaviana. Primeiro foi a Flaviana. Depois foi o irmão, o Juan. E, por último, o Romayuki. Pelo depoimento do Jonathan. Com a decisão das duas, da Karina e da a Ana execução das duas. As duas é que deram a permissão e falou, olha... E segundo o Jonathan também, em depoimento, desde o princípio, iam roubar... O objetivo era matar. Mas o objetivo era matar. Vamos continuar vendo agora aqui, olha. A Ana Flávia, vocês vão ver agora o momento do depoimento dela em que ela revela que foi comprar gasolina com o Jonathan no posto para colocar fogo no carro da família. E preste atenção no comportamento, no jeito dela. É importante vocês verem aí. Vai lá. Aí a gente estava se falando, onde que vai, porque até então não ia ter morte, mas aconteceu a morte, eu não sei como, mas aconteceu. Eu fui no posto de gasolina pro Jonathan, eu estava no banco do passageiro, o Jonathan dirigindo, ele abasteceu o carro, ele colocou o galão, ele encheu um galão de gasolina. Qual era a cor do galão? Era transparente, era branco assim, ó, igual assim. À vontade. Aí, quando eles até falaram, vai ser aonde? Vai ser no Montanhão? Vai ser no Sertãozinho ou no Montanhão? Falou, não, no Montanhão. Aí o Jonathan falou assim, né, vai ter que queimar o carro. A Karina falou, não vai queimar o carro, tá louco? Não precisa queimar o carro. Aí ficou na discussão entre os dois, tava no Viva Voz, enfim, eles falaram que iam queimar o carro. A gente foi até o Montanhão, a gente foi na frente e a Karina atrás com o Compass. E eu e o Jonathan no carro. Chegamos lá, ela parou o Compass na frente, nós paramos um pouco atrás. A Karina ficou comigo do lado de fora, me acalmando, e o Jonathan colocou fogo no Compass. Note a presença constante da Karina no local do crime, a Karina no comando e lá dentro no Viva Voz. Você vê que a Ana Flávia estava falando com a Karina no Viva Voz. Dentro do carro. Estavam indo para o local para queimar o carro. E aí o Jonathan contou uma história que a gente também não sabia, que eu fiquei sabendo depois que eu li o depoimento do Jonathan. Queimaram o carro porque a Ana Flávia ia receber o seguro do carro. Vem aqui. Era o seguro do carro. Vocês entenderam? Que é um Jeep Compass, que é importado. Então, tudo pensando na questão da grana. Tudo em dinheiro. No cofre, no seguro familiar, na casa que ia ficar. Então, nós vamos lá. Tudo. 200 mil o seguro pessoal do Romayuki, 85 mil dinheiro que teria no cofre, segundo a Ana Flávia. Você tem mais 80 mil, o carro estava segurado, mais ou menos 80 mil. Você tem mais uma casa de praia e mais a casa do condomínio e mais as duas lojas que nós não as duas lojas no shopping. Estamos falando de um patrimônio aí de 1 milhão, vai. É. Dá quase R$1 milhão. Mas aquilo que desde o começo do programa eu estou falando, mesmo que o patrimônio fosse de 4 milhões, nada justifica. Qualquer milhão, não tem. Nada, não tem. E o relato dessa moça é frio. Parece que é um relato de só assalto, né? Isso. Tem uma continuidade, assim. Nós estamos falando de 3 mortes. Ela está falando da morte da mãe, do pai, lembrando. E do irmão. E do irmão. E você percebe como ela fala assim, bom, já estavam mortos mesmo, então pode queimar o carro. Olha, você vai ver agora o depoimento da Karina. Para você que está chegando agora, uma boa tarde, Geraldo Luiz, Renato Lombardi, de volta com a gente aqui no caso da família Gonçalves. Essa semana deve acontecer a reconstituição. O que é a reconstituição? Todos os envolvidos e denunciados serão levados para essa casa, para o local onde a família Gonçalves foi. Essa semana, e vocês vão acompanhar aqui. Por que a polícia vai fazer essa reconstituição, Renato? Sim, porque existem muitas dúvidas ainda no o que está falando o quê. Então, na reconstituição, o que eles fazem? Eles pegam as pessoas na casa, as 5 vão ficar na casa, e aí elas vão mostrar onde elas estavam, quando tudo começou. Só uma coisa aqui, vem cá. Sabe como que é a reconstituição para vocês? O delegado fala o seguinte, então fala como que você entrou. Aí fala, bem, chegamos aqui, vai o fotógrafo. Sim, tá uns 3 lá, né? Tudo filmado hoje. Filmado e fotografado. Tudo. Então, é como se fosse
cena a cena. Sim, é como se fosse uma cena de novela, só que é realidade. Só que tudo é fotografado e filmado. É realidade. Entende? Diante do depoimento que cada um deu, o delegado vai falar, bem, como que foi então, Ana Flávia, aqui? Porque o que acontece? Depois de todos os depoimentos desta reconstituição, se a polícia ainda não estiver, junto com o Ministério Público, satisfeitos, eles vão fazer uma acareação. Que aí é que a casa, aí é que a casa cai. Separado. Na acareação é que a casa cai. Porque bem, o policial, ele é experiente, ele sabe como é que é a história. E não adianta. Já dizia minha mãe, uma mentira não se conta igual. A verdade, você sustenta... Ela até o final. Sim. Mas uma mentira você não conta igual duas vezes. Tanto é que elas não contaram. Não tem. Contaram uma versão, E depois contaram outra e vai aí, outra. Vejam o depoimento agora da Karina. Vamos ver ou não? A Karina, namorada. A mulher da Ana Flávia. A Karina revela que o crime foi planejado para ser executado com uma arma de brinquedo. Vamos ouvir ou não? Vamos lá. Há um tempo atrás ele realmente perguntou, né, para fazer a fita, como ele fala, e a gente tinha negado. E aí quando foi no mês de dezembro, a Ana Flávia me deu um presente. E ele estava lá com a mulher dele, estava todo mundo na minha casa, porque a gente estava conversando como que seria, minha mãe ia pra praia, estava todo mundo conversando. Aí ela me deu um cooktop digital. E aí ele falou, nossa, tá ganhando bem, hein? Aí eu falei, Aí ele insistiu, passou esse dia, no outro ele perguntou. Aí a gente falou que não. Aí depois ele falou mais uma vez, ele e o Guilherme, que é um vizinho, falou, vamos fazer e tal. E aí a gente entrou no começo do mês, todo mundo fica apertado. Né? E a gente ficou também. Aí ele falou, vamos fazer. Eu falei, então, vamos, né? Aí era a princípio para todo mundo entrar e roubar. Só dinheiro que estava na casa da minha sogra, que minha sogra teria. Teria dinheiro na casa? Então, sim. Quem tinha essa informação? De dinheiro na casa? Todo mundo, eu, Ana Flávia. E por que vocês tinham? O pessoal guarda, é normal eles guardarem em casa? Eles faziam as sangrias e levavam para casa. A gente faz. Aí eles têm certeza, não vai dar para trás, né? Porque vocês já deram para trás. Aí a gente falou, não, vamos fazer assim. E eles falaram que eles iam armado? Como que foi? Falaram que tudo que ia com arma de brinquedo. Eles falaram que ia com arma de brinquedo? Falaram que não era de verdade. De brinquedo não, falaram assim, a gente vai com, mas não é com arma de verdade não. É só para dar um apavoro. E vocês saberiam falar? O senhor Romuildo é uma pessoa forte, né? Sim. Vocês estavam com arma de brinquedo, a pessoa estava com arma de brinquedo. Se ele reagisse, eles não perguntaram isso para vocês? Se ele reagisse, o que a gente faz? Não, a gente vai bater nele? Não falou nada? Não. Só a gente falou que ele era sossegado. Ele era sossegado, a minha sogra também, meu cunhado também. E a gente também, a gente estaria ali dentro, né? Então, não, se fosse para colocar alguma coisa de verdade, a gente não iria aceitar. Essa já é uma contradição. Então, mas Esse depoimento da Karina agora, telespectador, já é uma contradição. E ela falou isso aí, que eu notei aqui, Renato, que estava todo mundo apertado. Ela falou isso aí, né? Tava todo mundo sem dinheiro. Tava todo mundo sem dinheiro, tava todo mundo apertado, e aí vamos fazer? Então vamos. E ela usou uma expressão que eu só ouço com um malandro mesmo, desculpe, que era só para dar um apavoro. Era só para assustar. Só que não levaram arma de verdade. Aí sim, eu fiquei analisando depois disso, né, já há uns dias, você analisa assim, por que eles não usaram arma de fogo, né? Eles mataram na pancada. E aí o delegado estava querendo saber, depois do Ministério Público, como é que foi isso. E aí a doutora ali conta exatamente essa arma que ela deve ter, esse trunfo que ela deve ter, que deve ter sido um instrumento que bateram. Com certeza. Você está falando da doutora Alessandra. Isso. Que falou que tem um objeto... Isso, que inclusive com mancha de sangue, não sei se é outra vez. Mancha de sangue, ela falou. Então, agora, a frieza também dessa, hein? Agora, essa é mais esperta que a outra, né? Essa daí é mais calma, ela é mais certeira, a Karina é mais tranquila e ela pensa para falar. É diferente. Isso aí. Ela pensa. Tá. Vejam agora um outro trecho. Olha aqui, vem cá com a gente. Vocês vão ver agora outro trecho da Karina, que disse que até queria desistir. Mas como o plano já estava em andamento, ela foi obrigada pelos comparsas de ir até o fim. Primeira coisa, só para desmentir, que se tinha alguém que mandava... Coloca a foto das duas aqui, por favor.
2h05, balanço, São Paulo. Se tem alguém aqui que mandava, era essa aqui. E vice-versa. Eu acho que é não mais, tinha os primos. mais essa do que essa mandando, né? Porque ela chamou os primos, apesar de que a Ana Flávia também conhecia os primos, só que ela que chamou. Vamos lá, porque tem dinheiro. Você não viu que perguntaram assim, como é que você sabia que tinha dinheiro lá? Ah, não, porque eles movimentavam muito dinheiro nas lojas e levavam o dinheiro vivo para casa. Então, porque ela pergunta, né? Mas como que você sabe que tinha dinheiro vivo na casa? E ela falou. Ela que deu a dica. Então, a Karina vinha falar que, olha, tava tudo... A gente até pensou em parar, mas eles... Você acha que a Karina tem um comportamento, queria aceitar? Ela poderia falar, não, acabou, primo, não tem essa, não vai ter. Não, e pelo que o Jonathan disse, ela que asfixiou as 3 vítimas, ela que botou o saco, aquele saco pequeno de plástico de supermercado e... Bem, vejam agora, 2h06, ela falando que, olha, a gente queria até terminar o plano, mas aí os comparsas, aí o trio não queria. Vejam. A gente nunca tinha feito isso. E aí a gente tava com medo. Aí eles ficaram no carro o tempo todo e eu tava do lado de fora sentada. Tem um vão assim, onde todo mundo do condomínio, às vezes as crianças brincam, ficam sentadas. Desculpa. Aí eu fiquei lá sentada no telefone com a Ana Flávia. E depois, foi bem depois, passou acho que bastante tempo, eu fui pra frente da casa, né? Pra frente do sobrado deles. Aí eu não tive coragem ainda. Eu acendi um cigarro, que eu ainda tava tentando tomar coragem. Aí eu falei que ia embora. Aí eu voltei pra trás. Aí nessa que eu voltei pra trás, eu falei pra ela, vai, vou embora, vamos lá pra fora, porque eu preciso respirar. Aí a Ana Flávia saiu atrás de mim e a gente ficou na rua da padaria. E os meninos estavam no carro, aí a gente cantou e falou que não ia fazer. Aí a gente falou que não ia fazer. Aí os meninos falaram, agora não dá mais pra dar pra trás não. Agora vai ter que fazer. O meu sogro estava na cozinha, fazendo janta. A Ana Flávia estava jogando videogame sentada no sofá e o Juan na cadeira. E aí eles entraram, aí um já foi direto pra cozinha, pra poder render meu sogro. Você lembra quem? Eu acho que foi o Guilherme, eu não tenho certeza, não consigo raciocinar. Porque na hora, foi assim, tava combinado de assaltar, mas na hora eu acabei ficando com medo. Aí o Juan deitou aqui, a Ana Flávia deitou aqui, eu deitei por cima deles. E aí? Aí prenderam todo mundo, aí a gente subiu pro banheiro. Quando você fala prenderam, foi aquilo que você falou pra mim que eles amarraram. Amarraram a gente. Você falou que eles amarraram como, você lembra? Olha, o meu sogro, eu acho que eles amarraram com pano de prato. E a Ana Flávia, eles passaram um negócio preto, eu não sei o que é, não sei se era fita, alguma coisa. Passaram só alguma coisinha assim no braço dela. E do meu cunhado também. Passaram esse... era tipo uma fita, um cardaço, um cordão, alguma coisa preta. Passaram na mão dele. E isso daí, eles pegaram na casa ou eles já levaram? Eles pegaram na casa. Eles pegaram na casa. Ninguém levou coisa já pra... Que a gente fala que tem um forca-gato, que é um negocinho preto, não sei se você sabe o que eu tô falando. Sei. Não levou isso daí? Levaram. Levaram? Levaram, mas não prenderam com isso. Eles levaram, mas não prenderam com isso? Não. Imagina ela falando. Acho que você em casa, você nos assistindo, obrigado, muito obrigado pela sua grande companhia que você nos dá. É a mesma sensação que nós temos aqui. O relato, né, Lombardi? A gente vai imaginando a cena. Sim. Imagina o garoto lá, jogando videogame. Quando você está na sua casa, a gente fica, né? Aí entra um bando de pessoas gritando assalto, assalto, deita, 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 com elas que tinham planejado. Então, tudo isso vai passando um filme. É um depoimento, mas para nós aqui é um filme. E a tranquilidade como ela fala. Você vê um detalhe importante que me chamou a atenção? Pode ser até um detalhe para muita gente não, mas para mim sim, muito pesou ali. Desse último agora? Ela abre a garrafa de água com uma tranquilidade, coloca a água no copo, continua falando, fecha a garrafa e coloca ali uma pessoa nessas condições, confessando um crime brutal como esse, contando toda essa história. Tem uma tranquilidade de abrir a garrafa, fechar a garrafa, beber... Renato,
Meu Deus do céu. Você sabe o que eu vou falar agora. Na nossa época, em que éramos repórteres policiais, e hoje não tem mais repórter policial, ninguém quer cobrir polícia hoje. Hoje todo mundo sai fora dessa área. Na nossa época tinha, sim, depoimentos de arrependimento, você lembra? Sim. Nós só estamos pontuando, lembrando isso, que na minha época, muitos, mas da pessoa chorar, Sim, não acreditava. Mas o semblante era outro depoimento, demonstrava. Não E demonstrava o arrependimento mesmo. Porque aí, no fundo aqui, se ela dá uma choradinha ali, a gente vai dizer que não é verdade, porque do jeito que ela... Porque, ó, ela conta um detalhe ali que agora já foi. Não, mas eles não queriam, nós não queríamos, eles queriam. Ora, vem cá. A Karina não tem essa personalidade de eles. Porque ela, tem o eu. Tem um detalhe, era ela que comandou tem tudo. Tem mais um detalhe importante nessa história. O Romoyuki, a Flaviana e o Juan não conheciam nem o Guilherme, nem o Juliano, nem o Jonathan. Eles conheciam, sim, a Karina. Só. Os outros três, mesmo de cara lavada, como costuma se dizer, desconhecidos. Vai embora, nada. Eles vão para lá com a polícia ia tentar mostrar foto, bom, enfim. As duas não. Por quê? Elas são frias, calculistas, elas premeditaram tudo. E isso me impressiona, o depoimento das duas me impressionou muito, muito, muito. E eu acho que para quem está em casa é a mesma coisa. Que tem muita gente que fala assim, mas não é possível. Uma mulher como essa, 3 filhos, frequentava a casa do casal, levou as crianças para o condomínio. É tudo, né? A forma com que... E aí vai lá e... Porque a Karina realmente ela entrou na vida dessa família. E essa família, mesmo a contragosto no começo, aceitou ela e estava tudo legal, não tinha briga. O que teve foi que nasceu dentro delas a ganância pelo dinheiro, misturado ao ódio. Ódio que a filha tinha, misturado também ao ódio, somado ao ódio que a Karina, uma mente diabólica... A Karina deve ter dito o seguinte, ó, vem cá, nós montamos tudo, a gente monta tudo, é um assalto, que todo dia tem assalto seguido de morte, todo dia tem latrocínio, monta tudo, vamos embora, você vai herdar tudo e nós vamos viver... Bem, ficamos com a casa da praia e seremos felizes para sempre. Numa mente cristã, numa mente de alguém que tem Deus, jamais. Renato, vamos continuar agora aqui? Essa semana acontece a reconstituição, todo mundo cara a cara com todo mundo, retiram os 3, retiram as 2, e aí vai todo mundo lá para casa. E aí é meio não, a hora da verdade, porque muita coisa pode cair, muito depoimento que lá estava até então sendo, na hora lá pode cair. E por mais que da insensibilidade deles, não é possível que você volte para uma casa onde você simplesmente dizimou uma família e vai ficar... Eu não sei, né, se nessas condições que a gente acabou de ouvir aqui, o depoimento dessas duas, se elas vão se abalar muito dentro da casa, né? Enfim. Quando elas entrarem, nas duas, por favor, aí. Quando essas duas, essa semana, entrarem na casa, qual que vai ser a reação da filha? A filha teria dito que quando era menina... Tinha 12 anos. Tinha 12 anos, o pai teria mexido com ela. Por isso que ela virou aí homossexual, segundo ela. E com a anuência da mãe. Agora. Que a mãe não falou nada. É estranho, né, Geraldo? É muito estranho. Acontece, por favor, senhor, aqui, ó. Pode acontecer? Sim. Tem casos. É possível. Tem muitos casos, principalmente onde são famílias muito humildes. Isso acontece muito no Nordeste, onde o pai começa a abusar, a mãe até sabe, mas não denuncia por medo, ou a filha fala, mas com medo do marido ela não manda a menina calar a boca. Agora, precisa apurar. Tá, mas eu vou te falar. Mesmo assim, o irmão da Flaviana, que esteve, a gente conheceu bem, foi apresentado a ele, o irmão da Flaviana contou que foi buscar a Ana Flávia um dia numa comunidade na Zona Sul de São Paulo, com 15 anos de idade, porque ela começou a se envolver. Fugiu de casa. Então, a família sabe, Geraldo. Só que o Romoyuki não está aí para se defender mais. Morto não fala. Eu acho que o convencimento da Ana Flávia para convencer mais ainda os 3 pode ser a entrarem para matarem todo mundo, foi essa história. Eu tenho que ficar do meu pai porque eu tinha 12 anos, ele abusou de mim, não sei o quê, por isso que eu virei homossexual e aí vai. Olha, vejam agora. É mais um trecho, Caio, por favor. Que trecho que agora? Fala comigo, por favor. Que sumiu o TP aí. Deu pau no TP.
A Karina. Tá. Bem, nesse depoimento agora ela fala que quando tudo acontecia, ela ficou no andar de baixo. Vamos ver? Balançou. Eu estava no andar de baixo tentando acalmar a Ana Flávia, que ela estava muito nervosa e eu também estava me tremendo bastante. Mas a única vez que eu ouvi foi um barulho de um tapa. Então eu não posso dizer se eles bateram, porque eu não presenciei. Aí foi a única vez que eu ouvi, foi um barulho de tapa. Com tapa. E aí? E aí a gente ficou ali embaixo, tentando manter a calma, porque era para ser muito rápido, né? Era para entrar, pegar o dinheiro e eles saírem, eles fugirem. E aí a gente ficou sentada ali embaixo no sofá, eu tentava acalmar a Ana Flávia e ela estava em estado de choque porque ela ficou muito nervosa. Ela é muito segura. Não, então... A Karina tem um depoimento e um posicionamento totalmente inverso da Ana Flávia, mas bem diferente. Agora você imagina o seguinte, a Karina acabou de falar uma bobagem aqui, desculpa a expressão aqui, dizendo que ela estava apavorada. Eu estava apavorada, tremendo. Agora vem cá. Ela na frente, assim, o Jonathan aqui, a Karina aqui. E aí, conta aí. Tão apavorado que depois saiu com todo mundo morto dentro do carro. Isso, e foi lá assistiu botar fogo no carro. Quem botou fogo no carro foi o Jonathan. Foi no posto. E o Jonathan confessa que foi ele lá que jogou a gasolina. Primeiro jogou a gasolina na parte de trás, depois abriu a porta do Jeep, jogou na frente. E quando ele acendeu um cigarro para jogar o cigarro aceso, pegou fogo, ele até usou a expressão, a explosão fez vrum, e ele queimou a sobrancelha, queimou uma parte do rosto. E a Karina foi junto com ele até a casa dele. E tinha a avó lá, que a avó estava dormindo, para não acordarem a avó, porque a avó ia assustar ao vê-lo com a sobrancelha queimada e o rosto vermelho por causa do fogo. O que vocês estão vendo são duas mentes criminosas, unidas em nome do amor, da ganância, e agora elas vão pagar juntas na cadeia. Essa semana vai acontecer a reconstituição e vocês estaremos aqui com as nossas equipes no local e também ao vivo aqui no nosso Balanço Geral.